alunos da turma AT46. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana, eu sou professora lá na escola de Sumaré e hoje eu tenho a honra de estar ministrando a disciplina Ética e Postura Profissional de Enfermagem 2 com vocês. Eu vou me apresentar porque eu acredito que muitos de vocês não me conheçam, espero que a gente possa se conhecer em breve, né? Eu sou enfermeira de formação há 7 anos e ao longo desse período com algumas especializações. Atualmente eu trabalho no setor da qualidade, num hospital aqui de Americana, e espero que os meus conhecimentos possam agregar aí no conhecimento de vocês, tá bom? Falando sobre a nossa disciplina Ética e Postura Profissional de Enfermagem, nós teremos os seguintes dias de aula: o dia 22, 23, 24, 28 e 30, sendo que no dia 28 nós teremos uma aula online, que vai ser das 19 às 20 horas, tá? Nós iremos nos reunir numa plataforma virtual, né, no Zoom Meet, que eu acredito que vocês já utilizaram ela. E esse momento vai ser para tirar dúvidas, falar sobre o trabalho, falar sobre alguma aula que ficou com alguma pendência, alguma coisa do tipo, e falar sobre a prova também. Nossa avaliação vai ser no dia 30. A metodologia de avaliação dessa disciplina, ela é composta pela nota de um trabalho, que eu já vou demonstrar para vocês qual é o critério do trabalho, e da avaliação, que, como eu disse, vai acontecer no dia 30, tá bom? Então, vamos dar início aí à nossa disciplina. Antes de começar a nossa primeira aula, eu já quero deixar exemplificado aí o nosso trabalho, tá? Já compartilhei a minha tela, não sei se vocês perceberam, mas eu estou fazendo pelo celular justamente para a questão de melhoria do áudio. Pode ser que visualmente não seja de alta qualidade, mas todos os materiais que eu estou passando em vídeo ou aula estão disponíveis via portal, tá? Tanto o trabalho quanto as aulas, as atividades complementares e alguns vídeos interativos que poderão ficar em anexo, tá? Mas todo o material vai estar lá no portal. Deixa eu minimizar aqui. Então vamos lá, ó. O nosso trabalho, valendo de 0 a 10, ele tem como tema a ética e a moral na assistência de enfermagem, tá? A data de entrega será no dia 30/7, tá? Vocês deverão me enviar pelo e-mail anasiqueira@hotmail.com. É até o dia 30. Trabalhos fora desse prazo não serão aceitos, então se programem, tá, pessoal? Justamente para não deixarem para a última hora, tá? O conteúdo e a metodologia que deve ter nesse trabalho. Deve ser realizada uma sinopse. O que é isso? Uma síntese, um resumo com as suas palavras sobre um artigo que eu estou disponibilizando via portal, tá? Esse artigo chama Ética e Moral na Assistência de Enfermagem. Ele tem 9 páginas e tá bem autoexplicativo referente o que é ética, o que é moral, até onde uma vai, a outra começa. Então é um artigo bem gostoso de se ler, tá bom? O trabalho deve conter o nome do aluno, o tema e o nome da escola. Se porventura, eu gostaria de pedir para vocês colocarem a turma também, que facilita muito no momento de eu inserir a nota no portal, tá bom? Desculpa. O total de página desse trabalho deverá ser no mínimo de 8 páginas e no máximo 6 páginas, tá? Enviar em formato PDF e Word, lembrando que eu só consigo abrir os trabalhos nesse formato, tá? Então, ou pode me mandar em Word ou PDF. E a formatação do texto conforme a BNT. Acredito que vocês já tiveram a disciplina de Introdução e Metodologia de Pesquisa, né? Que vai falar de referência, espaçamento, letra, o texto justificado. Então, tentem fazer esse trabalho aí baseado nas normas da BNT, tá? E eu coloquei um aviso muito carinhoso aí nesse trabalho, dizendo que plágio é crime. Então, atenção com plágio, tá? Quando eu coloquei lá no início dizendo que é uma sinopse,
é uma síntese, um resumo com as suas palavras, um breve resumo, tá? Então, não copiem e colhem, porque isso também será avaliado, tá? A nota final desse trabalho vai ser avaliado de acordo com esses critérios aí que eu citei, ok? Vamos começar a primeira aula aqui, então. Deixa eu abrir aqui para conseguir seguir. Pessoal, se ao longo aí da nossa aula aí, desse meu vídeo, vocês tiverem alguma dúvida, anotem, justamente para a gente falar sobre isso no dia 28, ou me mandem uma mensagem via portal que a gente já consegue esclarecer no mesmo dia, tá bom? Vamos lá. A nossa primeira aula da disciplina de ética profissional, ela tem como denominação ética e trabalho em equipe, Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. A palavra ética é derivada do grego e significa aquilo que pertence ao caráter. Então, sabe aquele ditado popular que diz que... A minha cachorra latindo. Aquele ditado popular que diz ética vem de berço, educação vem de berço. Então, justamente, né? Moral, ética, educação, tudo isso é uma questão construída, intrínseca do ser humano, né? Tem toda uma história, um grupo social. Esse grupo pode ser amigos, família, uma sociedade em si, tá? Um ambiente de trabalho. Então, tudo isso envolve a questão de ética e moral, tá? A ética abrange uma vasta área, podendo ser aplicada à vertente profissional. Existem códigos de ética profissional que indicam como um indivíduo deve se comportar no ambiente da sua profissão. A ética e a cidadania são dois dos conceitos que constituem a base de uma sociedade próspera. Acredito também que vocês já devam ter ouvido que existem comissão de ética médica, comissão de ética de enfermagem, ética dos advogados, toda categoria profissional, independente se é da saúde ou não, existem alguma comissão de ética, né? Os nossos conselhos regionais e o federal, nosso Corém e o COFEM, internamente eles discutem muito questões de ética, né? Justamente pensando nas penalidades aí do Corém, que é uma das aulas que a gente vai falar futuramente, tá? Então, só para vocês saberem que nós temos um código de ética de enfermagem estabelecidos pelos conselhos de classe do Corém e do COFEM, tá bom? No entanto, o termo ética refere-se aos padrões de conduta moral, isto é, padrões de comportamento relativos ao paciente, ao líder, aos colegas de trabalho. Ou seja, essa ética e até mesmo a moral de um profissional envolve muito, pensando em ambiente de trabalho, o nosso paciente, a conduta que esse profissional tem com o líder, com os colegas de trabalho, tá bom? Com a instituição em si, tá? Ter boa capacidade de discernimento significa saber o que é certo e o que é errado e como agir para chegar ao equilíbrio. Exemplos éticos na enfermagem. Respeite todas as confidências que seu paciente lhe fizer durante o serviço. No nosso código de ética, que daqui a pouco a gente vai falar uma aula específica dele, em alguns dos seus artigos, ele diz que o que o paciente nos relata, aquilo é sigiloso, a não ser que seja judicialmente, né, para ser revelado alguma informação. Jamais comente em público durante as horas de folga qualquer incidente ocorrido no hospital, nem de informações sobre seu doente. Então é antiético a gente sair de um plantão, né, de uma instituição, comentando o que aconteceu, quem faleceu, por que motivo, né? Filmagem, isso envolve muito ética e moral,
né? Filmagem de paciente, né? Lembrando que todos os trabalhos científicos, filmagem, eles precisam ter um termo de consentimento do paciente, do profissional envolvido, né? Não é simplesmente eu pegar meu celular e, nossa, vou tirar uma foto de uma ferida. Não, tá? Essa ferida, ela pertence a alguém, a algum paciente, e nós estamos expondo esse paciente de alguma maneira. Por isso que tem toda uma comissão de ética aí que tem que aprovar, né, através de termos assinado pelo paciente, a exposição de fotos, vídeos, enfim, tá bom? Outros exemplos aqui. Qualquer pergunta que lhe for feita sobre os cuidados que ele recebe, bem como de suas condições atuais e prognósticos por seus familiares, deverá ser relatada ao seu supervisor. Evite maledicências. Jamais critique seu supervisor ou seus colegas de trabalho na presença de outro funcionário ou dos enfermos. Nossa, isso é muito antiético. Você comentar, fazer intriga na equipe, entrar para dar assistência a um paciente, né, que está internado e começar a falar mal da sua equipe, né? Isso com certeza é muito antiético, tá? Outros exemplos aqui clássicos, né, de éticos na enfermagem, né, que devemos preconizar, né? Respeite sempre a intimidade de seu paciente. Nós temos que nos colocar no lugar do nosso paciente, ter empatia por esse paciente. De que forma? Imagine se eu estivesse internada em um hospital, impossibilitada de tomar banho e a enfermagem tivesse que me dar um banho no leito, né? Para mim, não seria uma coisa tão agradável, né? Eu acho que para ninguém, na verdade, seria. Então, a gente tem que se colocar no lugar do paciente, respeitar a intimidade, ser menos invasivo, né? Possível, explicar todos os procedimentos detalhadamente, né? Porque às vezes a enfermagem entra no automático e acaba esquecendo de colocar um biombo para separar a visão de um leito com o outro, né? Acaba esquecendo de fechar a porta do quarto quando for fazer algum procedimento. Então isso acaba sendo muito desagradável pro paciente, né? Bata de leve a porta antes de entrar no quarto, né? É sempre bom, porque muitas vezes o paciente está dormindo, o paciente está um pouco confuso, sonolento. Então, bata na porta, peça licença, né? Cubra-o antes de executar qualquer posição. Então, vou fazer um clister nesse paciente. Eu preciso despir todo o paciente? Não, né? Posso cobrir ele com lençol, explicar o procedimento, né? Tentar ser o mínimo invasivo, tá bom? Invasivo intimamente, que eu digo, tá? Cuide para que haja sempre lençóis disponíveis para exames e posições terapêuticas. A ficha do paciente contém informações privadas e deve ser guardada. Apenas a pessoa diretamente envolvida no seu atendimento pode ter acesso a ela. Então, o prontuário do paciente, seja ele eletrônico ou em papel, ele é de acesso de toda a equipe multiprofissional que presta o atendimento a esse paciente, ou pela legislação, o paciente familiar ele tem direito ao prontuário que está sendo estabelecido um plano terapêutico, tá? Fora disso, a gente não pode tirar foto desse prontuário, não pode tirar xerox para levar para casa, para levar para a escola, tá? Isso é antiético, entra lá nos nossos critérios éticos, tá bom? Demonstre respeito por seus colegas de trabalho em qualquer ocasião. Seja leal à sua equipe. Nossa, essa frase é muito boa. Seja leal à sua equipe. Imagine vocês estarem dando plantão, né, em um hospital, em uma clínica, e não ter esse vínculo com a equipe, né?
não se sentir bem, né? Tem intrigas entre a equipe, isso é uma coisa muito ruim, né? Porque querendo ou não, você vai ficar grande parte do seu tempo profissional com essas pessoas e você precisa, junto com elas, claro, né? Porque uma pessoa só não muda o mundo, né? Essa equipe precisa estar interagida, justamente para que a assistência seja prestada de qualidade. Lembrando que o nosso foco, a enfermagem, o foco maior é prestar atendimento ao paciente, né? O nosso foco principal é o paciente, tá? Nunca recorra a apelidos, doença ou número de quarto para referir aos doentes. Isso também se trata muito de identificação segura, tá? Conheça bem seu trabalho. Tenha cuidado com os objetos do paciente para prevenir posteriores complicações, tanto para você quanto para o hospital. O paciente chegou lá no pronto-socorro, né? Uma senhora elegante, cheia de joias, né? Anel, corrente, pulseira, brinco. Ela chegou após um acidente automobilístico. Um exemplo. O que eu vou fazer com esses pertences? Ela vai fazer um raio-x, né? Um acidente automobilístico, tá pranchada com colar. Preciso levá-la para fazer raio-x, mas para fazer o raio-x eu preciso tirar os adornos dela. Como que eu faço, né? Vou tirar, vou deixar com quem? O indicado é a seguinte forma: se a paciente estiver consciente, você retira, descreve o que você está retirando, coloca tudo dentro de um saquinho, de um envelope, lacra esse saquinho ou esse envelope e tem que descrever no prontuário do paciente o que você retirou da paciente, que a paciente está ciente, tá? Se a paciente estiver com acompanhante, melhor ainda, tá? Porque se for o prontuário de papel, você tem que descrever que entregou os pertences para o acompanhante tal. Se for o eletrônico, também precisa descrever o nome do acompanhante. Isso é muito importante, porque muitas vezes acontece de sumir, né, anel, aliança, brincos, joias, e aí o paciente ou acompanhante, no momento daquela confusão, daquele estresse, eles não se recordam que a enfermagem entregou esses pertences e acaba acusando a enfermagem de perda, de roubo. Isso é muito desagradável para nós, profissionais, para a instituição, né? E até mesmo para o próprio paciente. Então é muito importante tudo que for retirado do paciente anotá-la no prontuário, tá bom? Assuma a responsabilidade de seus erros e falha de julgamento, levando-se logo ao conhecimento do supervisor. Do contrário, você poderá colocar em risco sua própria pessoa, o paciente e o hospital. Então, aconteceu algum equívoco? Para, respira, reflita e assuma, tá? Porque realmente erros acontecem, né? Como muitos artigos dizem aí, errar é humano sim, somos humanos, né? O que não é certo, a gente omitir o nosso erro, principalmente quando ele pode causar algum dano ao paciente, né? Que pode causar algum evento adverso a esse paciente, ou a nossa equipe, ou até mesmo a mim enquanto profissional, tá bom? Outros exemplos aqui, ó. O bom atendimento ao enfermo não permite que haja preconceito de raça, religião ou cor. Dispense a todos a mesma consideração e o mesmo respeito, e deles o melhor de si. Então, desde que seja o prefeito da cidade até um morador de rua, nós, quanto profissional, devemos prestar uma assistência sem julgamentos, tá? Uma assistência igualitária para todos, tá? Não é porque o prefeito é conhecido na cidade que eu vou colocar ele no melhor leito, e o morador de rua, ou
algo que uma pessoa desconhecida que eu vou tratar de outra maneira, tá bom? Não comente sua vida nem seus problemas pessoais ou familiares com seus doentes, tá? Desnecessário chegarmos em um quarto e no momento de estar prestando assistência a esse paciente, começar a desabafar a nossa vida, né? Acho que o momento não é ali, tá? O nosso foco é o paciente e desnecessário expor a nossa vida pessoal ao paciente, tá? Falar alto e fazer muito barulho é um comportamento impróprio que incomoda ao paciente e seus familiares. Então, cuidado com as risadas, correr pelos corredores do hospital, falar alto, né? Alguns hospitais têm enfermarias que são enormes, então o posto de enfermagem é lá no início do corredor e muitas vezes o seu paciente está internado no último quarto. Aí você precisa de alguma coisa e dá um berro. Joana, traz a gase para mim! Isso é muito antiético, porque os outros pacientes podem estar dormindo com dor, né? Então é desnecessário gritar, tá? Durante o nosso plantão aí, tá bom? Não corra mesmo em situação de emergência. Ter boas maneiras é uma obrigação. Os visitantes são convidados dentro do hospital. Se você os tratar com respeito e cortesia, eles confiarão mais em você e no hospital. Isso é pura verdade, gente, porque assim, uma vez eu fui conhecer um hospital em São Paulo, conhecer mesmo a rotina deles e tudo mais. E eu acabei me perdendo nesse hospital, né? Dentro desse hospital, porque o hospital era imenso, assim, fora de base. E eu acabei me perdendo. E para vocês terem uma ideia, eu fui tão acolhida pelos próprios profissionais que eu encontrei no caminho que eu senti confiança de estar ali. Porque mesmo eu sendo a visitante, um dos técnicos de enfermagem viu que eu estava perdida, né? Porque eu estava tentando me encontrar ali no hospital. Ele chegou até mim e disse: Eu posso te ajudar? O que você está procurando, né? Eu falei com ele e ao invés dele me orientar, aquela orientação, você pega aqui, vira direita, vira esquerda, ele foi até comigo, até o meu destino. Primeiro, para segurança minha, para que eu não me perdesse novamente, e segurança da própria instituição, né? Porque eu poderia parar em outro setor, causar em outro transtorno, né? Então, isso é muito bom, né? Ver os visitantes como apoio aí, né? Porque eles acabam adquirindo confiança nossa, tá bom? Gratificações como dinheiro, presentes e gorjetas por parte dos pacientes devem ser recusadas. Lá no nosso código de ética de enfermagem está descrito que é proibido receber dinheiro, presentes dos pacientes, tá? Isso acaba indo para questão de suborno até mesmo. Então é proibido receber alguns gorjeta, dinheiro de paciente, tá bom? Eu lembro que na minha época de graduação, lá em 2012, eu tinha uma professora que me falava assim: se um dia você receber dinheiro do paciente, você vai recusar devido ao nosso código de ética. Mas se um dia você receber uma caixa de bombom, doces, você, como ética e moral profissionalmente, você tem que dividir com a sua equipe, pensando que, por mais que você tenha cuidado daquele paciente durante o período de internação, toda a sua equipe estava por trás te dando um suporte, né? Então não foi só você que cuidou desse paciente. Externamente tem toda uma equipe aí, tá bom? Não é permitido comer restos deixados pelo doente e nem servir-se da comida que lhe é destinada. Use com moderação o material fornecido pelo hospital e tenha cuidado com os equipamentos. Sobre comida, eu nem preciso dizer, né?
A questão de material e equipamento, nós temos que ter bom senso, né, na utilização desses materiais e equipamentos, pensando que pode ter falta dele. Vou dar um exemplo: as máscaras. Com essa pandemia, nós tivemos falta de máscara no mercado para compra de todas as instituições. Então precisamos ter bom senso na utilização, no armazenamento, né? Vou dar um banho no meu paciente, tentar não jogar esses lençóis no chão. No chão não é lugar de lençol, de enxoval estar, tá bom? Ter bom senso aí, tá? Levar para casa objetos de prioridades do hospital, como termômetros, canetas, loções para as mãos é roubo. Tirar medicamentos da reserva do hospital ou do paciente é roubo. Nunca faça diagnóstico com medicação para os seus pacientes, para seus familiares e amigos, porque isso constitui exercício ilegal da medicina. Quem nunca, né? Algum familiar comentou: ah, você que é da enfermagem, o que é bom para uma dor lombar, né? Nós, quanto profissionais, nós não devemos dizer: ah, toma tal remédio. Não, lá no hospital a gente utiliza tal coisa. Isso a gente nunca deve orientar, tá? Se algum familiar nosso, algum amigo não estiver bem, a nossa orientação é: você precisa procurar um hospital, tá bom? Por que a gente não pode orientar quanto à automedicação desses pacientes e familiares? Porque pode ter algum evento aí com esse paciente, alguma reação, né, de alguma medicação que supostamente nós falamos para ser ingerida aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Mais alguns exemplos aqui, ó. Não deixe que se esqueçam. Não deixe que se estabeleçam laços pessoais entre você e seu paciente. Você poderá ser despedido se for encontrado sob efeito de álcool ou outras drogas. O fato deverá ser levado imediatamente ao conhecimento de seu supervisor. Responda logo a qualquer chamado do paciente. Atenda suas solicitações sempre que possível. Já ouvi histórias de que o paciente estava com muita dor dentro de uma observação de um pronto-socorro. Ele apertou a campainha para chamar a enfermagem e a enfermagem não foi. Estavam todos dentro do posto de enfermagem dizendo: nossa, esse paciente não para de chamar. E ele ficou lá com dor. Então isso é antiético também, tá? Estamos negligenciando a nossa assistência de enfermagem. Então tomem cuidado com isso, tá bom? Quando estiver em dúvida ou não for capaz de fazê-lo, chame o supervisor. Ou seja, na dúvida de fazer algum procedimento, né, administrar alguma medicação, na dúvida não façam, pergunte, tá? Encaminhe qualquer chamada telefônica à autoridade competente, né? Muitas vezes o laboratório liga no setor, numa enfermaria, dizendo o resultado de um paciente. A gente costuma dizer que podem acontecer resultados de pânico. Então, o que seria esse resultado de pânico vindo do laboratório? Quando esse exame ele é muito abaixo da referência, né? Então, esse paciente corre o risco de evoluir um quadro clínico ruim, né? E que esse exame é primordial que seja passado adiante. Então, quando a gente recebe uma ligação, uma informação importante, nós devemos transmitir essa informação para os competentes, né? Então, recebi uma ligação do laboratório dizendo que teve um resultado de pânico do seu José, né? Um valor tal, que era muito baixo ali, um HB tá muito baixo, né? Eu tenho que comunicar a minha enfermeira. Se o médico estiver ali, eu tenho que falar isso pro médico, tá bom? As ordens médicas dadas por telefone só devem ser recebidas pela enfermeira. O telefone só deve ser usado para chamadas internas do hospital e nunca para chamadas pessoais, tá? Não passem o telefone do hospital, do setor que vocês estarão atuando, para contas
de celular, contas de plano, tá? Porque eles ligam e ligam muito e atrapalha a rotina do hospital, atrapalha a rotina de toda a equipe ali, tá bom? Agora nós iremos falar sobre o trabalho em equipe. Acredito eu que vocês já estejam praticando esse trabalho em equipe ao longo desse tempo aí, né, do curso. Mas o trabalho em equipe propriamente dito, na questão profissional, ela envolve muito o vínculo que você tem com essa sua equipe. Como eu disse anteriormente, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Até porque se conseguisse, o hospital contrataria apenas uma pessoa para dar conta de tudo. Ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente precisa ter o apoio de uma equipe justamente para prestar uma assistência de qualidade, tá? Trabalho em equipe é quando um grupo ou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. O trabalho em equipe pode ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma tarefa ou determinado trabalho, por obrigação ou não, tá? Então, no ambiente hospitalar, né, um ambiente de saúde, qual que é o nosso foco? O nosso objetivo aqui é prestar um atendimento de qualidade. Enfim, né, isso tudo envolve um trabalho em equipe. O trabalho em equipe possibilita a troca de conhecimento e agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados, uma vez que otimiza o tempo de cada pessoa e ainda contribui para conhecer outros indivíduos e aprender novas tarefas. O que isso quer dizer? Quando a gente trabalha em equipe, os profissionais não se sobrecarregam, né? Trabalho em equipe é divisão de tarefas, é responsabilidade, é obrigações. Então, isso não sobrecarrega apenas um profissional, é compartilhado todas essas atividades aí desenvolvidas, tá bom? Na enfermagem, o termo equipe é muito utilizado para designar o grupo formado por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O termo equipe multiprofissional também é comum no contexto do trabalho em saúde. Então, a equipe multiprofissional, além de envolver a equipe de enfermagem, né, enfermeiros, técnicos e auxiliares, vai envolver o nosso fisioterapeuta, o médico, o serviço social, a nutrição, né, o psicólogo, enfim, todos esses profissionais que atuam diretamente ou indiretamente no paciente, tá bom? A compreensão de real significado de equipe é fundamental para um atendimento adequado em saúde, já que, para que haja qualidade e eficiência na assistência prestada, é essencial a concepção coletiva do trabalho, assim como a sua execução. Aí eu deixei uma frase aí para vocês, que diz assim: sozinhos vencemos às vezes, mas em equipe podemos ganhar constantemente, tá? E para finalizar, né, esse tema aí de ética e trabalho em equipe, eu vou deixar para vocês aí também a nossa resolução do COFEN 564 de 2017, que ele dispõe sobre o nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Lá ele vai falar sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres, as nossas proibições, tá? Ele é o nosso código de ética mais atualizado aí. Cai muito em concurso público, em provas de hospitais. Então, deem uma lida aí, porque nós iremos utilizar num futuro bem próximo aí nas aulas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aí no portal eu estou deixando esse material, né? Esses slides aí, juntamente com uma atividade complementar. Essa atividade complementar vocês podem responder porque vai auxiliar muito na prova que nós teremos no dia 30, tá? Bom estudos para vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau.